Graça e paz, meus amados. Espero que todos estejam gozando de saúde. E se de repente a saúde também estiver meio abalada, em meio a este abalo pandêmico no mundo atual, que Deus esteja a te curar, a te confortar, a te fortalecer, a te levantar para continuar nessa caminhada em prol do Evangelho do Reino de Deus aqui na Terra. Agradeço a Deus porque, apesar de tantas dificuldades, estamos juntos, ainda que distantes, fisicamente, como eu sempre tenho dito, mas juntos, no mesmo amor, numa mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo corpo, numa mesma família, que é a família de Deus. E nesse momento, para que a gente possa meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nesse momento, eu quero te convidar a ir comigo para o Salmo 18, no versículo 1, Salmo 18, no versículo 1, o salmista vai dizer assim, Salmos 18, versículo 1, Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. Essa é uma das traduções, tem algumas traduções um pouquinho diferentes, mas o sentido é o mesmo. Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. Que esse Deus maravilhoso tome a minha boca nesse momento, para que eu seja a boca dele na tua vida, em nome de Jesus. O livro de Salmos, ele também é conhecido como Saltério e se encontra na terceira parte do Velho Testamento, tá? Alguns o classificam como um livro de sabedoria, né? Eu prefiro classificá-lo como um dos livros poéticos, um dos 5 livros poéticos. Eu sigo, a minha linha de entendimento bíblico. Eu entendo o Velho Testamento como sendo dividido em 5 partes: o Pentateuco, que são os livros da lei, depois os 11 históricos, depois vem os 5 poéticos, em seguida vem os profetas maiores e os profetas menores. Então o Salmo estaria, pelo menos na minha classificação, na terceira parte dessa divisão do Velho Testamento que se chama livros poéticos, E é interessante que não foi um livro composto para ser lido. Salmos foi composto para ser cantado acompanhado por instrumentos musicais, Então a ideia original dos autores não foi apenas Davi, que compôs Salmo, tem Salmo de Moisés, tem Salmo de Asaf, mas enfim. Mas a ideia não era compor um livro, e sim hinos. Perderam-se as partituras, preservaram-se as letras. E é por isso que nós temos os 150 salmos do livro de Salmos. É uma coleção, como eu já disse, na realidade, 150 orações, poemas em forma de música, em forma de louvor e adoração a Deus. Tanto o título hebraico do livro, quanto o título em grego, trazem a mesma ideia de ser uma composição para ser cantada, Terrilim, no hebraico, significa louvores, ao passo que em grego, psalms, quer dizer canções. Então, em outras palavras, esse livro é a palavra de Deus cantada, é a palavra de Deus em forma de cânticos, é a palavra de Deus em forma de música. Pois bem, ditas essas palavras, o nosso salmo em questão aqui, que é o Salmo 118, eu quero dar uma palavrinha sobre o pano de fundo em que ele foi escrito, em que ele foi composto, quando o autor escreveu essa canção, o que estava no seu coração, o que estava acontecendo com a sua vida. Pois bem, ele foi escrito numa época em que Davi ainda não era rei de Israel. E ele sofria grandes aflições. Ele sofria perseguição por parte do rei Saul, que volta e meia queria espetar ele com uma lança, Vocês sabem muito bem disso, vocês que leem a Bíblia, sabem da história, sabem como Saul perseguiu Davi, e nesse momento em que ele compõe este hino, este Salmo 18,
ele está vivendo o auge dessa perseguição por Saul, várias investidas do inimigo, várias batalhas em que ele teve que se colocar à frente, né, comandando o seu exército, além das perturbações que ele tinha em sua própria casa, né, em sua própria família. Então, em meio a essa pandemia de emoções, me permitam usar essa expressão, em meio a essa confusão, esse emaranhado de emoções conflitantes e difíceis, em meio a tudo isso, ele inicia o seu salmo, o seu cântico, dizendo: ó Senhor, como eu te amo. Coisa tremenda, né? Passando uma dificuldade tremenda, passando perseguições em todas as áreas, tribulações, momentos dificílimos. E ele, quando vai escrever a sua canção, ele não começa com lamúrias, ele não começa com murmurações, não. Ele começa dizendo: ó Senhor Deus meu, como eu te amo. Meus amados, tem gente que por bem menos surta. Tem gente que por bem menos abandona Deus, deixa de crer no Senhor. Tem gente que por bem menos começa a murmurar e reclamar. Por quê? Porque tem gente que sabe caminhar muito bem em tempos de prosperidade, de bonança, onde todas as circunstâncias são favoráveis e tudo está dando certo. Mas quando vem os momentos difíceis, perseguições, tribulações, acaba surtando e muitos acabam até abandonando o caminho. Seria o caso de eu fazer a seguinte pergunta aqui nesse momento: você verdadeiramente ama a Deus? E eu não quero fazer só para você essa pergunta, eu quero fazer para mim também, que eu estou inserido no mesmo contexto sociocultural, religioso de você. Será que nós amamos a Deus? Em meio a todas as dificuldades que nós estamos passando, que nós estamos sofrendo com esse coronavírus, com essa pandemia que está aí assolapando o mundo, tantas mortes, e daí entra o sistema político no meio, conflitos de ideais e interesses, e o povo vai ficando esquecido e não tem para onde correr e corre para Deus, e daí parece que Deus está meio que em silêncio, como nós já falamos aqui em outras mensagens, mas não está, mas parece muitas vezes. E em meio a essa dificuldade toda, a gente acaba surtando, a gente acaba se esquecendo do Deus tremendo que a gente tem e do amor que nós devemos professar a Ele. Então parece que nós amamos a Deus quando tudo vai bem, mas quando as coisas começam a complicar, parece que esse amor cai um pouco, né? Esse amor aí já não é tão grande assim. Mas eu sou sonhador, eu sou um cara muito sonhador. E eu acredito que no coração de cada verdadeiro discípulo de Jesus Cristo há o desejo de uma caminhada mais profunda com Ele. Nós estamos vivendo o ano que nós estamos chamando de ano da santidade. Agora entendam, né? Não é que nós não andamos assim, tipo, nós pegamos um tema, esse é o dia da grandiosidade, esse é o ano que tudo vai acontecer, não é isso. É que a gente tem como meta no ano chegar num denominador comum com os nossos amados, com os discípulos, com as ovelhas, com a igreja. Então, enquanto igreja local aqui, dessa localidade em Sorocaba, nós entendemos que esse é um ano de intensificar na santidade. Isso não significa que os anos que virão depois não são para ser santos e os que vieram antes não precisavam ser santos. Não é isso. É que eu entendo que nós precisamos entrar numa intimidade ainda mais profunda com Deus. E nós dedicamos o ano de 2021 para acelerarmos esse processo com Deus, ou seja, intensificarmos esse processo com Deus, realmente nos dobrarmos diante de Deus, nos consagrarmos diante de Deus e entrarmos numa dimensão de espiritualidade e relacionamento com Deus como jamais tivemos antes, para que daqui para frente o nosso padrão de vida com Deus seja totalmente diferenciado de tudo aquilo que já foi um dia. E para que isso aconteça, nós estamos recebendo de Deus várias mensagens e compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem direcionado para nós. E eu queria, nesse momento, compartilhar com você algumas atitudes que têm
aquele que verdadeiramente ama uma pessoa. E no caso aqui nós estamos falando de Deus. Então, se queremos ter um nível, um padrão de relacionamento com Deus mais profundo, nós temos que amar. E eu fiz a pergunta aqui, será que verdadeiramente amamos a Deus? E para que a gente possa refletir nisso, para dar uma resposta consciente, e ainda que ela não seja a melhor resposta, ou não seja aquela resposta que Deus gostaria de ouvir, nós possamos então recorrer a Ele mesmo, atrás de perdão, de graça, de misericórdia, para que nós possamos corresponder em amor. É verdade que nunca o amaremos na mesma dimensão, nunca conseguiremos amar a Deus tanto quanto Ele nos ama, mas que precisamos amá-lo, isso eu creio que é fato consumado. Então eu gostaria de conversar com você nesse momento sobre alguns aspectos da vida daquele que verdadeiramente ama. E, em primeiro lugar, eu quero te dizer que quem ama de verdade, quer estar junto do ser amado. Quem ama de verdade, quer estar junto, gosta de estar junto do ser amado. Eu me lembro quando comecei a namorar minha esposa, ela morava no Guarujá e eu morava em Santos. Então, era uma distância considerável, né? Mas é interessante que eu não medi esforços para estar com ela. Por quê? Porque eu amava. E para quem ama, não há distância, não se mede esforços. E eu me lembro que muitas vezes ela estudava ainda, né? Na época ela estudava à noite, ela estudava em Santos e morava no Guarujá. E eu trabalhava no Porto, no cais do Porto de Santos. Eu trabalhava com exportação, com essa área. Então, muitas noites eu deixava o costado do navio, eu via lá o serviço como é que estava caminhando e tal, falava com um, com outro, segura as pontas aí, eu vou dar uma saída, já volto, e pegava a bicicletinha. Na época eu ia trabalhar de bicicleta, né? Lá em Santos, graças a Deus, tudo é muito plano, então dá para você andar de bicicleta bastante, né? Então era meu veículo primeiro de locomoção, era a bicicleta, e eu pegava a bicicletinha, ia até o colégio dela em Santos, na saída dela, e ela saía um tanto quanto tarde, pegava ela lá no colégio dela, levava ela para o Guarujá, atravessava a balsa, etc. e tudo, deixava ela lá na casa dela, né? E depois que deixava na casa dela, voltava com a bicicletinha correndo pro cais, pro porto, para terminar o serviço, ir para casa, descansar um pouco para outro dia começar mais um dia de trabalho. Então, meu amado, quando se ama, não se mede esforços. Não medimos esforços para estar com aquele que amamos. Por isso que hoje em dia eu fico meio chateado com algumas pessoas que, quando vão procurar um lugar para congregar, procuram um lugar próximo à sua casa, um lugar confortável, um lugar onde não lhe custe muito estar junto com os irmãos. É lógico, se pudermos associar a nossa adoração a Deus, a nossa vida, a nossa prática religiosa, o nosso serviço no reino, com algo mais próximo de nós, amém. Mas se não pudermos, qual que é o problema? Então muitas pessoas falam, pastor, mas a igreja é longe, eu vou procurar uma igreja mais próxima da minha casa. Você está procurando a Deus ou você está procurando comodidade? Você está procurando cristianismo ou está procurando comodismo? Meu amado, quando você ama, deixa eu te dizer uma coisa, todo judeu tinham 3 festas anuais que eles não poderiam, todo judeu homem, né, acima de 20 anos, não podia deixar de participar. E por 3 vezes no ano, eles viajavam da onde eles estivessem, da localidade que eles estivessem, para estar em Jerusalém no templo, a fim de adorar. Né? Nós temos também um exemplo no islamismo, que uma vez por ano, pelo menos, todos têm que estar lá em Meca. Sabe o que acontece? Quando se ama o Deus que professamos ter na nossa vida, nós não temos distância, nós não temos maiores dificuldades. Para quem ama, não se mede esforços. Mas hoje em dia, os cristãos parecem meio manteiguinha, né? Tudo derrete, é incrível isso. É muito longe. O cristão se vai de manhã não vai à noite, se vai à noite não vai de manhã, sabe? Aí entra uma pandemia, fecha tudo, aí é doido para se reunir de novo.
Aí, oh, que saudade, saudade da IBT, saudade do culto, saudade dos irmãos, né? Mas quando tinha lá, não ia, quando ia uma vez ou outra, não dá para entender isso. Não dá para entender isso, pelo menos não como um amor profundo, um amor de verdade. E lembre-se, amor não é sentimento, amor é atitude. Então, que atitude é essa? Que diz que ama, mas vive de um jeito tão relaxado. Se você ama alguém, se você realmente ama alguém, é um prazer estar com esse alguém que você ama. É gostoso estar. É prazeroso estar. Então, quando a gente namora, a gente quer estar o tempo todo junto, né? Não dá para dar estar o tempo todo junto, até porque os pais da menina não deixam, né? E aí, mas você tenta, a maior parte do tempo estar junto, e quando não está junto, na época que nós até ligávamos, né? No telefone, porque hoje em dia você faz tudo no telefone, menos ligação, né? Mas naquela época se ligava muito, porque não se tinha WhatsApp, essas coisas todas, não se tinha um computador no bolso, né? Na realidade era um telefonão que tinha em casa lá, e quando você queria ostentar, você punha um fio enorme nele que você podia caminhar com ele pela casa toda. Depois inventaram o tal do telefone sem fio e a coisa foi modernizando até os dias de hoje, né? Então você pegava aquele telefone quando você não podia estar junto e ficava horas e horas no telefone, e os pais bravos, por quê? Porque a conta do telefone vai chegar e vai chegar alta. E por que você faz isso? Porque você quer estar junto o máximo possível. E como você ainda não está casado e não pode ficar 24 horas junto com a pessoa amada, você então, tudo quanto é tempo e forma que você tiver para encurtar essa distância, você vai fazer e não vai medir esforços por isso. E aí eu volto na pergunta: você ama de verdade a Deus? Você gosta de estar com Deus? Você verdadeiramente ama ao Senhor? Se você ama, então você não tem medido esforço para estar junto dele. Se você ama, quando reabrirem as igrejas, você não vai querer perder um culto. Você não vai perder uma escola bíblica dominical. Todos os trabalhos que a igreja fizer e que for possível, você vai estar junto. Nas férias você vai estar adorando a Deus, em casa você vai estar adorando a Deus, na folga você vai estar adorando a Deus, em todos os momentos da sua vida você vai estar buscando a Deus. Por quê? Porque você ama a Deus, você gosta de estar com Ele, você gosta de gastar tempo com Ele. Deus é o amor da tua vida. Se ama, você vai querer ter relacionamento constante com o Senhor. Não tem como você dizer que ama uma pessoa, mas quer viver distante dela. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que andam as tuas madrugadas com Deus? Como é que andam as tuas madrugadas com Deus? Olha o que disse Isaías, no capítulo 26, versículo 9, ele disse assim: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito anseia por ti. Sabe o que esse cara está falando? De madrugada eu acordo e fico pensando em ti, fico falando contigo, fico procurando a tua presença, fico procurando estar juntinho de ti, ouvir tua voz, eu quero estar contigo. E assim que eu acordo, depois que eu dormir, obviamente, a primeira coisa que eu quero é falar contigo, é estar contigo, é te ver de novo, é te sentir novamente. A minha alma suspira por ti durante a noite e logo cedo o meu espírito anseia por ti. Agora veja o que o salmista semelhantemente vai dizer no Salmo 63, versículo 6. Ele diz assim: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti nas vigílias da noite. Como isso é maravilhoso. Uma das coisas que eu gosto demais, e eu sou muito madrugueiro, né? Eu gosto de acordar nas madrugadas, né? As minhas madrugadas já são famosas, minhas madrugadas com Deus, minha família bem sabe disso. E quando eu acordo e estou me virando, eu me viro muito na cama, né? Não consigo dormir numa posição só. Então nessas viradas de lá para cá, daqui para lá, eu penso em Deus. E eu começo a orar a Deus, eu começo a conversar com Deus, e muitas vezes eu choro com Deus, eu sorrio com Deus. Como é gostoso estar com Deus. Aí,
Muitas vezes a gente acorda, vai orar em outro lugar, né, fora da cama, às vezes é na cama mesmo, como já te falei, né? Vai interceder pela família toda, vai interceder pelos discípulos, pelas ovelhas, pela igreja, pela situação do mundo, por tantos pedidos de oração que chegam até nós, e nós somos responsáveis por orar por essas pessoas, cuidar dessas pessoas. E então, às vezes você vai pegar no sono, o dia já está amanhecendo, e daí, como eu não durmo muito, eu já me levanto e vou ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e começar meu dia, que vai ser passado com Deus, apesar de tantas outras coisas que a gente faz, mas o tempo todo é em comunhão com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, é muito pouco. Eu vejo homens e mulheres de Deus que têm um padrão de relacionamento com Deus tão profundo, que eu ainda nem chego perto, mas a minha intenção é sempre melhorar, para agradar cada vez mais ao meu Senhor. Como anda o teu relacionamento com o Senhor? Tem uma coisa que eu chamo de diálogo divino. O que é o diálogo divino? Diálogo divino é quando eu e Deus batemos um papo. É o ser humano falando com o ser divino. Como é que isso acontece, pastor? Como que é esse teu diálogo com Deus? É simples demais. Eu abro a boca e falo com Ele. Eu abro a Bíblia e Ele fala comigo. E assim nós dialogamos há muitos anos. Eu abrindo minha boca e falando com Ele. Eu abrindo a palavra dEle e Ele falando comigo. E assim nós temos mantido um relacionamento, esse diálogo divino, há muitos anos. Como anda o teu diálogo divino? Quantas vezes você tem batido um papo com Deus? Você tem aberto a boca para falar com Deus, tem aberto a palavra para que Deus fale contigo. Eu sei que nesses momentos Deus está falando contigo. E você pode estar falando, pastor, eu estou aqui do outro lado te ouvindo porque eu quero ouvir a palavra de Deus, é verdade. Mas você aí no dia a dia, você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus, independente de pastor ou de qualquer outra pessoa. Meus queridos, a joia mais valiosa e rara que uma pessoa possui se chama tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que Deus nos deu nessa terra. Por isso, nós geralmente gastamos a maior parte do nosso tempo com aquilo que nos é mais precioso. Porque se o tempo é algo tão valioso, então eu não vou gastar de qualquer jeito com qualquer um. Então, se você quer saber como anda o teu padrão de relacionamento com Deus, meça por aí. Quanto tempo do teu tempo você tem gasto com Deus? Sabe? Você gasta tempo para dormir, você gasta tempo para comer, você gasta tempo para estudar, você gasta tempo para trabalhar, você gasta tempo para limpar a casa, fazer uma série de coisas que você tem que fazer, passear, assistir televisão, futebol, filme, espero que novela não, mas enfim. E Deus? 5 minutinhos por dia? E Deus? Uma oração antes do almoço ou do jantar? Isso é farisaísmo, meu amado. Isso é farisaísmo moderno. É você chega na hora do almoço, ou alguém está comendo sem fechar os olhos e orar. Oh, que pecador, que crente é esse? Olha, comendo sem dar graças a Deus. Eu não. Aí fecha os olhos, Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Isaac. E depois passa o resto do dia, da semana, do mês, quem sabe, sem ter uma palavra com Deus. Isso não é relacionamento com Deus. Quem a gente ama, a gente quer estar junto. A gente gasta tempo. A gente quer estar todo o tempo. A gente não mede esforços. Por quê? Porque a gente ama. Quem ama, quer estar junto com o ser amado. Segunda coisa que eu quero te dizer aqui hoje. Quem ama, quer agradar o ser amado. Eu já até falei sobre isso, mas eu quero enfatizar mais essa questão do agrado, né? Salmo 40, versículo 8, diz assim: agrada fazer a tua vontade, ó meu Deus. Olha que interessante, o salmista está dizendo que ele se agrada de fazer a vontade de Deus. Para ele, praticar
praticar a palavra de Deus, ou seja, os ensinamentos de Deus na sua vida, os mandamentos de Deus na sua vida, não é um peso, é algo agradável. Tem muita gente que só caminha com Deus por medo do inferno, porque se o inferno não existisse, jamais andaria com Deus. Mas tem gente que, independente de céu ou de inferno, andaria e sempre andará com Deus. Por quê? Porque ama a Deus, ama esse relacionamento de intimidade com Ele. Entende que isso é muito agradável. E o salmista continua dizendo assim: dentro do meu coração está a tua lei. Está lá no Salmo 40, versículo 8. O Salmo 40 é aquele tão conhecido lá, né, que começa: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então é um salmo bem conhecido, né? Tem muito crente que deixa a Bíblia aberta na sala nesse salmo, né? Não sei para quê. A Bíblia é para ser lida, né? Lida sempre, lida toda, meditada e praticada, né? Mas vamos lá. Quem ama quer agradar o seu amado. Sabe? O ser amado, né? De vez em quando eu cozinho em casa. Confesso que é muito de vez em quando, né? Então, me dá lá uma vontade, eu reúno a família, faço um prato diferente, especial e cozinho. Faço lá uma coisa gostosa lá. Inclusive, né, essa semana eu fiz, não porque eu ia pregar hoje, obviamente, mas é porque minha esposa não estava muito bem, estava meio gripada e estava um tanto quanto indisposta. Eu falei: para não, tira o dia para descansar, eu vou fazer o almoço. E fiz um almoço lá e comemos em família e foi muito bom. Não estou dizendo isso porque fui eu cozinhei, mas foi aprovado mesmo, né? Aliás, modéstia à parte, os almoços que eu faço, comida que eu faço, sempre são muito bem aprovadas em casa, né? Mas depois vocês têm que conversar com a minha família. Mas de vez em quando eu faço isso, tá? Por que eu faço isso? Porque é agradável para mim fazer algo pela minha família, fazer algo para minha esposa, fazer algo pela minha casa. Porque para mim, agradar aqueles que eu amo é um prazer. Eu quero, então, por querer agradar minha esposa, por querer fazer o bem para ela, por ver que ela, né, não estava bem naquele momento, né, precisava de um xodózinho, a gente vai lá e faz. Então não é que a gente está procurando promoção pessoal, mas a gente está procurando agradar o ser amado, e isso é louvável. Isso não é errado, muito pelo contrário. Nós fazemos isso para agradar a pessoa, porque amamos a pessoa. Por exemplo, no Natal, há sempre as trocas de presentes, né? E em casa isso é muito tradicional, né? Nós enchemos a árvore, assim, em volta da árvore de presentes, e como a gente gosta de ter presentes, não importa o valor, né, monetário, financeiro do presente, mas o que importa é ter presente. Quanto mais presente, melhor. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu amo dar presentes. Muito mais do que receber presentes. Ah, pastor, você está falando, estou falando sério. E se você tem alguma dúvida, vai perguntar para minha esposa, para os meus filhos, para os meus genros, que também são filhos, né? Eu não gosto de chamar de genro, porque para mim são meus filhos, né? Eu agreguei, né, a família, foram agregados à família, então é uma bênção. E pergunta para eles. Sabe? Eu gosto, eu sinto prazer quando eles abrem o presente, quando eles dão aquele sorriso. Às vezes não gosta, né? Não é aquilo que esperava, mas dá um sorriso e fala: ai, que lindo e tal, só para te agradar, né? Mas a realidade é que eu amo dar presentes. Por que eu amo dar presentes? Para agradar as pessoas que eu amo. É por isso que eu sou tão apaixonado por dar presentes, porque eu sei que o presente alegra o coração da pessoa que eu amo. Então, para agradar a pessoa que eu amo, eu dou presente. E isso, para mim, é muito agradável. Agora, vamos pensar no nosso relacionamento vertical. Estou falando do relacionamento horizontal, dar presente, pessoas e tal, agradar pessoas que eu amo, esposa, família e tal. Agora, em relação a Deus, é a mesma coisa. Se amamos o Senhor, nós também vamos querer agradá-lo. Por quê? Porque agradar ao Senhor... Uma vez eu fiz uma musiquinha, eu era metido a fazer uma música ou outra evangélica, e eu fiz uma música infantil, e eu falava sobre isso, que eu não queria entristecer o Senhor, eu não queria ver o Senhor chorar,
Eu queria fazer o Senhor sorrir. E eu compus uma musiquinha infantil falando sobre isso. Por quê? Porque no meu coração era isso que eu senti e continuo sentindo. Eu quero ter uma vida que agrada a Deus. Eu quero, no meu relacionamento vertical, no meu relacionamento com o Pai, no meu relacionamento com o Senhor, agradá-lo em todo o meu viver. Se amamos ao Senhor, nós vamos querer agradá-lo. Aí vem a pergunta, mas pastor, como agradar na prática? Como que a gente agrada? Como é que a gente faz um agrado no Senhor? Muito bem, vou citar novamente o meu relacionamento horizontal aqui com a minha família para te dar essa dica. Quando meus filhos querem me agradar, né, porque eles me amam também, querem me agradar, querem me honrar com algum presente, eles vêm para mim e falam, pai, o que o senhor gostaria de receber? E todo Natal é assim, né? Fazem uma lista, nós temos lá um grupo de Natal na família, onde as pessoas vão colocando aquilo que gostaria de receber de presente. E eles não encontram lá os meus pedidos. Pai, o senhor não colocou ainda seu pedido, o que o senhor gostaria de receber? Né? E eles já sabem de cor salteado, desde criancinhas, a resposta que ano a ano eu dou para eles, seja no Natal, seja no Dia dos Pais, seja no meu aniversário. Pai, quer dar um presente que realmente agrada o Pai? Sejam filhos obedientes. Sejam filhos que obedecem ao vosso Pai, que andam no caminho do Senhor que o vosso Pai ensinou. Sejam filhos que realmente honrem o nome do seu Pai. Esse é o maior presente que vocês podem me dar. Quer agradar o Senhor? Quer agradar de todo o coração? Quer saber o que agrada a Deus? Faça aquilo que Ele manda. Obedeça a sua palavra. Obedeça os seus mandamentos. João 14,15 diz assim, João 14,15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se você ama a Deus, se você quer agradar a Deus, sabe o que mais agrada a Deus? Filho obediente, obedeça ao Pai, obedeça a palavra de Deus. Põe essa palavra de Deus na tua vida, põe essa palavra de Deus em prática na tua vida e vai ser a melhor maneira do mundo de você agradar a Deus. Quer agradar ao Senhor? Faça aquilo que Ele espera de você. Mas deixa eu te dar uma dica, faça com alegria. Faça pensando nele, em agradar a Ele, em fazer Deus sorrir. Não faça apenas por medo das consequências de uma desobediência. Não. Faça porque você ama. Faça porque é agradável servi-lo. Eu sempre digo lá em casa, né, que o importante é obedecer. Então, eu dou uma ordem para os filhos, né? Eu hoje particularmente pro filho, porque as filhas já estão casadas, né? E embora eu seja o patriarca da família, elas têm agora seu sacerdote, né, dentro de casa, que são seus maridos, seus esposos, a quem elas têm que responder diretamente. Mas sempre falei, enquanto elas solteiras dentro de casa, e o Gabriel até hoje sabe disso, né, que o importante é obedecer. Eu dou uma ordem, eu quero que ela seja obedecida. Não é que a gente seja mandão e olha, não é isso. Não é assim que se cria filhos, né? Não é simplesmente, faz isso porque eu mandei e acabou. Não é assim. Né? A gente conversa, a gente direciona, a gente explica e a gente põe um padrão a ser seguido. E quando esse padrão a ser seguido é quebrado, há uma consequência. A gente vai lá e chama atenção, por quê? Porque tem que ser de outra forma, é da maneira que a gente colocou. E aí o que acontece? Muitas vezes o filho vai lá e faz, mas faz de cara feia. Faz invocado porque não queria fazer. Né? Por exemplo, você chega e fala, Gabriel, pega o lixo e leva para a rua lá, põe lá, né, lá fora, lá naquele latão que tem lá fora, né, porque o lixeiro vem pegar. Agora não. Aí quando tu vai ver no outro dia, tu já tem mais um saco de lixo, porque no terceiro... Então tem uma hora que você dá uma dura, não, tu vai agora. Tu vai pegar aí agora e tu vai levar lá. Aí, muitas vezes ele vai e faz. Só que faz de cara fechado, porque não queria. E eu falo, olha, não estou nem aí. Desde que obedeça, vai lá. O importante é obedecer. Mas é lógico que no coração de pai, você quer chegar naquele momento em que você vai agora
E ele vai lá, pega o saco de lixo, leva, todo contente, feliz, por quê? Porque eu obedeci ao meu pai, eu cumpri uma ordem dele, eu fiz o que ele queria. Meu amado, quer agradar a Deus? Faça o que ele manda. Mas não faça simplesmente porque você está com medo da consequência, do resultado de não obedecer a Deus. Faça de coração, faça alegre, faça querendo agradá-lo, como eu já disse. Faça imaginando o tamanho do sorriso, da alegria, né, estampada na cara de Deus, no rosto de Deus, por ver você cumprindo, né, a sua vontade. Eu creio que Deus quer te ver assim. Outro dia eu estava lendo a história de uma adolescente, um grupo de adolescentes, uma festinha e tal, e a adolescente foi, era fora da casa dela, na casa de uma amiguinha lá da igreja e tal, aquele negócio todo, e de repente, em determinadas horas lá, umas amiguinhas se reuniram, chamaram a menina e falaram: nós vamos dar uma fugida, nós vamos para uma boate. Nós vamos para uma boate, nós vamos lá e tal, é legal, vai ser emocionante, depois a gente volta para cá correndo, para depois ir para casa, aí não tem problema, os pais não vão ficar sabendo. A menina falou: não, eu não vou fazer isso não. Falou: mas por que tu não vai? Porque meu pai não gostaria disso, meu pai desaprovaria isso. Ela falou: ah, tá com medinho do pai, tá com medo de ficar de castigo, tá com medo de tomar uma surra de papai, por isso que você não vai? Ela falou: não é por isso não, eu não estou com medo do meu pai me castigar. Eu estou com medo de entristecer o coração do meu pai. Coisa linda, coisa linda. Isso aí mostra qual deve ser a nossa atitude para com Deus. Queremos agradá-lo? Vamos agradá-lo. Como? Cumprindo a palavra de Deus, mas não com cara feia. Não simplesmente por medo do inferno ou por uma consequência outra qualquer de não cumprir a sua palavra. Vamos fazer porque o amamos. E porque o amamos, nós gostamos de agradar a Ele. Esse deve ser o nosso relacionamento vertical com Deus. 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra no grego, constranger, é sinechei, que dá a ideia de impelir, de se apoderar de nós. Quer dizer, o amor de Deus é tão grande em mim que ele me impele, ele me toma, ele me leva a querer agradá-lo, a ficar triste quando eu sei que o entristeci com uma atitude que ele não gostou. É o chorar pela dor que Deus sentiu, pela mancada que eu dei. Salmo 119, 97, o salmista diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Quanto eu amo a tua lei, eu amo demais. Eu passo o dia inteiro meditando na tua palavra, na tua lei, no teu mandamento. Salmos 19, 10 diz assim: são mais desejáveis, se referindo aos mandamentos, se referindo à lei de Deus, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Sabe, naquele tempo não tinha esses doces, sorvete, etc., que tem hoje em dia, chocolate, essas coisas não. Então naquele tempo, quando se pensava em algo doce, se pensava em mel, em favo de mel, né? Hoje a gente vê as crianças por aí, bala, isso, aquilo, chiclete, isso não existia na época. O docinho era mel, era tudo à base de mel. Então mel era aquilo que de mais doce, de mais gostoso eles podiam pensar. Talvez se fosse escrito esse salmo do dia dos outros, de hoje, diria assim: é mais doce do que um chocolate, é mais gostoso do que uma Coca-Cola. Mas naquele tempo era um mel. E ele diz que obedecer a palavra, os mandamentos do Senhor são mais doces do que o ouro, mais valioso do que o ouro e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Quem ama, meu amado, quer agradar o ser amado. E por fim, eu quero te dizer que aquele que ama de verdade, gosta de falar sobre o ser amado. Ah, gosta.
Quando a gente está namorando, a primeira coisa que a gente quer fazer é contar que começou a namorar. Geralmente vai para o melhor amigo, para a melhor amiga, né? E sem contar, lógico, em casa, os familiares, pais e tal, né? Mas você quer contar a novidade, você quer dizer para todo mundo que você está namorando. Por quê? Porque você tem orgulho daquilo, né? É um orgulho santo, não é algo ruim não, né? Eu estou falando no bom sentido da palavra, né? Você está feliz demais porque, olha, a pessoa que eu tanto amo, agora eu comecei um relacionamento íntimo com ela, né? Agora a gente está partindo aí para algo mais sério, daqui a pouco vão estar noivando, casando, que maravilha! E você quer contar isso para todo mundo. O nosso relacionamento conjugal, ele é muito parecido, mas muito parecido mesmo, ele lembra muito o nosso relacionamento com Jesus. Não é à toa que Jesus escolheu, né, a união conjugal para simbolizar o relacionamento dele, a união dele conosco, que somos a sua igreja, somos parte do seu corpo. Então nós somos colocados na palavra de Deus como noiva de Cristo e ele o noivo. E um dia nós teremos, né, a grande bodas lá no céu, onde todos juntos estaremos celebrando a eternidade. Nossa, não consigo nem imaginar a glória que será tudo isso. Mas ele escolheu o casamento, o relacionamento entre marido e mulher, para simbolizar o relacionamento dele conosco. Então, tem tudo a ver, o nosso relacionamento conjugal tem muito a ver realmente com o nosso relacionamento com Jesus. Veja só, nós entramos no casamento com todo o entusiasmo do mundo. Você entra a milhão, né? Você entra querendo casar e se você tem um dinheirinho a mais, você já começa a pensar na festa, convidado, roupa, isso, aquilo, local, como que vai ser, como que não vai ser, lua de mel, para onde vai, né? Já comprou uma casa, está pagando a casa, não tem condições de comprar uma casa, vai alugar, enfim, você faz uma série de planos, né? E está a 1000 por hora entrando nesse relacionamento recém-descoberto. Então você casa, está para sempre com o ser amado, que você tanto queria estar junto, e então, lentamente, muitas vezes, em muitos casamentos, o brilho desaparece. Aí já não quer estar muito junto, aí um está no quarto, outro está na sala, aí quer estar com as outras pessoas, mas não quer estar com o ser amado. E, puxa vida, mas antes, né? Só queria estar grudado. Agora eu tenho mais coisa para fazer, não posso dar meu tempo todo para você, né? No início, não importa o quanto que eu tenha que sofrer para estar com você. No início, a gente não mede esforços para estar com o ser amado, né? Mas depois de alguns anos de casado, a mulher chega e fala assim: nego, vai lá e põe o lixo na rua para mim. E às vezes você está virado no siri e você fala assim: você não tem perna não? Você não tem duas pernas, tu não tem dois braços, por que tu não pode? Porque tu mesmo já não colocou esse lixo lá fora. Gozado, né? E antes saía do Guarujá, né? Saía de Santos para o Cais, do Cais para o Guarujá, do Guarujá para o Cais, do Cais para casa e tal. Para estar junto, não mede esforço, ama. Mas daí quando pede para jogar o lixo na rua, quer dizer, alguma coisa aí não está legal. Alguma coisa aí perdeu o brilho e a gente tem que ficar atento a esse tipo de comportamento. Porque é uma tragédia quando um relacionamento conjugal chega a esse ponto. Mas tragédia ainda maior é quando o nosso relacionamento com o Pai chega a esse ponto. Antes, ia contigo para onde quer que o Senhor quisesse. Se tivesse 30 cultos por mês, eu ia todos os dias em todos os cultos. Hoje, mas vai ter de novo. Agora tem INC, tem pequenos grupos, tem grupos caseiros. Nossa, voltou a EBD, e eu vou em EBD, depois eu moro longe, depois tem que voltar à noite. Para que tudo isso? É lamentável. Parece que o brilho que tinha no começo da pegada com Jesus já não é mais o mesmo.
quando nos esquecemos do primeiro amor, daquele fogo ardente do primeiro amor para com o Senhor. Nós precisamos urgentemente retornar ao que era antes. É óbvio que isso serve para o casamento, para tudo quanto é relacionamento que envolva amor. E o amor envolve tudo, todas as coisas. Mas pensando aqui no Senhor, quando o relacionamento chega a esse ponto de reclamarmos, de batermos o pé, de não termos mais prazer em fazer as coisas dele, nas coisas do reino, então a coisa está lamentável, está terrivelmente grave. Parece que estamos perdendo o primeiro amor. E se isso está acontecendo, nós temos que urgentemente voltar ao que era antes. Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5, diz assim, que as famosas cartas de Jesus, as 7 igrejas da Ásia, né? Aqui é para Éfeso, e diz assim: tenho, porém, contra ti uma coisa, que deixastes, em outras traduções diz, que abandonastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, que também tinha começado com aquele calor todo, aquele fervor todo, agora parece que esse amor tinha esfriado. E Jesus, escrevendo para essa igreja através de João, ele diz assim: olha, eu tenho contra ti que você deixou o teu primeiro amor. E no versículo 5 ele conclui dizendo: lembra-te, pois, de onde tu caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde tu caíste, não é para você ficar lembrando teus pecados, teus erros, o que você fez, que deu um desacerto entre você e Deus. Quando ele diz, lembra de onde tu caíste, é onde tu estavas com ele antes de cair. O padrão, o nível, o amor, a intensidade, o fogo, o ardor que você tinha antes de chegar nesse marasmo que tu está hoje. E quando ele diz volta, ele está dizendo volta para aquele tipo de relacionamento que tu tinha comigo. Aquele é o relacionamento de quem ama. Você tem que lembrar de como a gente caminhava junto, como era gostoso aquilo e voltar até aquilo comigo. Eu quero te dar aqui algumas dicas, pelo menos umas 3 dicas aqui, para você voltar ao primeiro amor, se esse amor esfriou. É óbvio que você pode usar isso, né, adaptar para aplicar no teu casamento, no teu relacionamento com os seus filhos, com os irmãos na igreja. Mas em primeiríssimo lugar, porque a Bíblia diz em primeiro lugar, reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Então, primeira coisa, o vertical, depois o horizontal. Então, vamos enfatizar aqui o nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus. Quero te dar 3 dicas para que você possa retornar àquilo que era antes. Primeira, reserve todos os dias um tempo de adoração para passar com o teu Senhor amado. Isso afetará o teu modo de agir. Separa todos os dias, sagrado. Esse tempo aqui eu acordo, vou trabalhar, vou fazer isso, mas esse tempo aqui, ou seja, depois do trabalho, do estudo, ou antes de sair para trabalhar, vou acordar mais cedo. Esse tempo eu vou separar para o meu ser amado. É exclusividade dele. E vou deixar para gastar com ele. Isso vai começar a afetar a tua maneira de se relacionar com Deus. E como eu já disse, você pode aplicar isso com pessoas. Segunda dica. Peça a Deus para falar com você através da sua palavra. A palavra de Deus é a boca dele aberta falando contigo. Por isso que eu digo que Bíblia não é para ficar no móvel da sala aberta no Salmo 40, 90, 91, sei lá o que for, Salmo 23. Nada disso. Bíblia é para ser lida toda, lida sempre, meditada e praticada. Então, além de você separar um tempo para estar com esse ser amado exclusivamente para ele, peça para que nesse tempo ele fale contigo através da sua palavra. E ele vai falar, ele vai começar a mexer com as suas estruturas.
E a terceira dica para você voltar ao primeiro amor: peça a Deus para se revelar a você de novo. E não pare de pedir isso até que Ele o faça. Peça isso a Deus. Pai, se revela novamente para mim. E Ele vai se revelar. Não apenas como Salvador, como poderoso, mas com esse Deus de amor que te ama, esse Pai tremendo que te quer junto dele. Peça isso para Deus. E não pare de pedir até que Deus revele, traga novas revelações para você sobre esse relacionamento vertical aí com Ele. Bom, eu quero encerrar por aqui. Como eu sempre tenho dito, a gente tem procurado ter mensagens um tanto mais curtas. Talvez você possa até falar, puxa pastor, mas não é uma mensagem tão curta assim. Então você ainda não está acostumado com mensagens da palavra, porque eu estou acostumado a ouvir pregadores que pregam 1h30, daí para frente. E quando são homens de Deus, a gente quer mais ouvir, a gente não quer que pare, a gente quer que continue, né? Então, se você está meio apressado aí, de 2, 1, ou eu não sou um homem de Deus, ou você está com um sério problema com Deus, que você não consegue gastar sequer alguns minutos na presença dele para ouvi-lo, enfim, para ser demonstrado, exortado por ele. Meu amado, minha amada, você verdadeiramente ama Deus? Andar com Deus não é só querer ir para o céu. Andar com Deus é amar esse ser divino. Andar com Deus é querer agradá-lo, é querer estar com Ele, é querer falar dele. É triste, né? Quando a gente descobre que o Evangelho não está fluindo como deveria, né, no mundo inteiro aí, porque muitas vezes as pessoas não querem ir, não querem anunciar, não querem falar. Às vezes um vizinho teu, um parente teu está indo para o inferno e você nem anunciou Jesus para ele. Você não falou do ser que você mais ama para ele. Estranho isso, não é não? Porque quando a gente ama, a gente gosta de falar para todo mundo. Olha, esse aqui é a pessoa que eu amo. É assim com você? Você tem prazer em anunciar, fala pro outro, olha, eu sigo Jesus. Olha, eu amo Jesus. Cara, eu caminho com um Deus tremendo. Como seria bom se a igreja voltasse ao primeiro amor. Antes de orar, deixa eu só te lembrar uma coisa. Sabe aquela igreja de Éfeso, que nós citamos aqui, né, que tinha deixado o primeiro amor e que Jesus falou para voltar ao primeiro amor? Antes de terminar a cartinha para aquela igreja, Jesus disse que caso não se arrependesse, ele removeria dela o candeeiro. Deixa eu te explicar rapidamente o que seria isso. O candeeiro são as igrejas, né? As estrelas lá, os anjos, a igreja são os pastores. E quando escreve para aquela igreja, na realidade está endereçado aos pastores que são responsáveis por aquelas igrejas. E o que ele diz para aquele pastor, olha, se vocês não entrarem aí, né, na linha, eu vou remover o direito de ser igreja de vocês. É mais ou menos isso que está dizendo. E logo no começo da minha caminhada com Deus, eu lia muito sobre homens de Deus tremendos aí. Um deles, o irmão André, o contrabandista de Deus, né, que na época tinha algumas aí desavenças, não ele, né, mas muitas vezes achavam que o ministério dele era ilegal, porque ele ia para os países comunistas, né, e levava a palavra de Deus lá para dentro. Isso era um contrabando, não podia acontecer, né, e ele levava, por isso que um dos seus livros é intitulado O Contrabandista de Deus, porque ele levava Bíblias no seu fusquinha, né, para dentro de países aí da cortina de ferro na época, enfim. E esse irmão rodou vários países da Europa, enfim, de vários lugares ali com seu fusquinha. E um dia ele disse que estava
entrando num local que ele não sabia, ele estava aqui meio que perdido, e de repente ele viu lá não era bem um monumento, um pedaço lá de rocha, alguma coisa parecida, com algo gravado, né? Então ele parou o carro, foi lá ver o que era. E ele percebeu que ele estava na antiga cidade de Éfeso. Não existia não apenas igrejas, mas não existia nem mais casas ali. E quando eu li aquilo, e ele também, é óbvio, né? Quando ele viveu aquela experiência, nós nos voltamos lá para a carta. Olha, tem uma coisa contra ti, você deixou o primeiro amor. Arrepende-te, volta, senão eu tenho que vir a ti e tirar o direito de ser igreja. E de Éfeso não restou uma igreja sequer. Agora, eu não quero concluir com isso metendo medo em você. Até porque, como eu já disse aqui, tu tem que agir com Deus à base do amor, e o amor lança fora o medo. Você não tem que ir para o céu com medo do inferno. Tu tem que ir para o céu porque é o caminho maravilhoso, glorioso, único. É o que Deus criou para mim e para você, é o que tem de melhor. Tu tem que amar a Deus porque Deus merece ser amado. Você tem que fazer isso de todo o teu coração, com tudo que há em você. Então não pense só na consequência do que vai acontecer com você se você não voltar à prática do primeiro amor. Mas pensa na dor no coração de Deus, de ver você vivendo longe desse amor tão grande que Ele tem por você. Você vivendo longe desse padrão de relacionamento que Deus sonha ter com você. E quem sabe, já teve um dia, mas que hoje não tem mais. Volta. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse é o maior dos mandamentos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esses momentos que passamos aqui, conversando, Senhor, sobre a tua palavra, procurando, Senhor, ser boca tua na vida de tantas pessoas que estiverem nos ouvindo nesse momento, nos vendo, e tantas outras que verão ao longo do tempo, porque essa mensagem fica gravada, fica registrada, fica arquivada e certamente ficará muito tempo aí falando para muitas pessoas. Obrigado, Pai, por tudo, e que essa palavra encontre guarida no coração de cada um. Abençoa-os, Pai. Abençoa-os grandemente. Em nome de Jesus.